A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. No século passado, nós tivemos duas sangrentas guerras mundiais. Na Primeira Guerra, foram 30 milhões de pessoas que morreram. Na Segunda, mais de 60 milhões de pessoas pereceram. Mas hoje eu quero falar para você de uma guerra mais terrível, mais abrangente, uma guerra mais avassaladora e de consequências eternas. Hoje eu quero falar com você sobre uma batalha que alcança todos os habitantes deste planeta. Eu quero conversar com você sobre batalha espiritual. Por favor, chame a sua família, ligue para os seus amigos, porque nós temos uma palavra de Deus, oriunda da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, para o seu coração. E esta mensagem é uma mensagem urgente, oportuna e necessária. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Deus, rendamos graças por seu imenso amor, enviando ao Brasil os seus servos de valor, irmãos experientes na obra do Senhor, vieram ao Brasil anunciar o Salvador. Durante muitos anos do mais duro labor, foi grande. Esse hino que vocês estão escutando é o hino do Sesc Centenário da Igreja Presbiteriana do Brasil. E hoje é com muita alegria que temos a presença do reverendo Charles Melo de Oliveira, presidente do Conselho de Inologia, Inódia e Música da Igreja Presbiteriana do Brasil e também pastor da Igreja Presbiteriana de Santo André, em São Paulo. Também conosco o presbítero Wilson do Amaral, da Igreja Presbiteriana de São Caetano, autor da letra, e o diácono Celso Luiz de Oliveira, autor da música. Sejam bem-vindos ao programa Verdade e Vida. E eu vou começar o que levou a Igreja Presbiteriana do Brasil a constituir uma comissão para escolher um hino para as comemorações do seu Sesc Centenário. A comissão organizadora das festividades do Sesc Centenário da IPB entendeu que era necessário que houvesse um hino que pudesse ser cantado por todos os presbiterianos brasileiros. Então designou o reverendo Darli e o reverendo André Ramos para então coordenarem a criação desse hino. Eles então pediram auxílio do Conselho de Inologia, que lançou por sua vez o concurso para a escolha do hino oficial, envolvendo assim os membros da Igreja Presbiteriana em todo o território nacional. Presbítero Wilson do Amaral, o que leva um jovem como o senhor, com 90 anos, a escrever a letra do Sesc Centenário, a letra ganhadora do Sesc Centenário? Qual foi a sua inspiração para escrever essa música? Bom, em primeiro lugar foi a oportunidade. E a inspiração é que Deus me concedeu uma vocação para esse ministério da música que exerci por longos anos. Então, eu acredito que foi Deus que me chamou para essa obra que eu julgo muito importante no final da minha existência. Diácono Celso Luiz de Oliveira, o senhor é o autor da música, e música é inspiração, né? É talento. E Deus tem usado o senhor nessa área. E como é que o senhor foi escolher essa música, compor essa música? O que é que lhe levou a compor essa música? Essa música foi composta para um prelúdio ao culto. Foi Deus que colocou na minha mente essa música. E eu estava tocando na igreja, que eu era membro em Ribeirão Preto, e o pastor, ao ouvir a música, pediu que eu tocasse no prelúdio. E eu toquei e gravei bem essa música. A música foi gravada na minha mente e por várias vezes, até em casa eu toquei. As pessoas gostaram muito. Por isso, quando chegou essa oportunidade, eu lembrei dessa música e fiz então eu coloquei essa música neste hino que a letra foi feita pelo Wilson. Reverendo Charles, como a igreja vai cantar essa música? Como ela estará disponibilizada
para que os membros da igreja possam aprender e assim em todas as comemorações que já começaram a acontecer do Sesc Centenário, que se encerram em agosto do próximo ano, como é que a igreja vai ter a disponibilidade dessa música? Nós estamos na fase final de preparação de um CD comemorativo dos 150 anos da IPB, e então assim, as igrejas vão receber um exemplar desse CD com uma versão coral, também playback, também uma canção comemorativa dos 150 anos da IPB, composta por Valdeci Guedes, lá de Cascavel, no Paraná, e também a partitura do hino será enviada para que os corais ensaiem. Também no CD há os kits, né, de soprano, contralto, tenor e baixo, de forma que as igrejas que não têm um regente poderão também ensaiar através dos kits, e assim toda a igreja poderá cantar facilmente e aprender o hino oficial. Encerrando a nossa entrevista, nós vamos agora ouvir a música composta pelo diácono Celso de Oliveira, com letra do presbítero Wilson do Amaral, a música comemorativa do Sesc Centenário da Igreja Presbiteriana do Brasil. E logo após, a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Quero conversar com você hoje sobre um dos assuntos mais sérios e solenes tratados na Palavra de Deus. Eu quero conversar com você sobre batalha espiritual. No que concerne a este assunto, é preciso entender que não existe campo neutro. Não existe ninguém em cima do muro. Porque vida cristã não é uma colônia de férias, não é um parque de diversões. Vida cristã é um campo de batalha. E nesse campo, ou você é um guerreiro, ou você é uma vítima. Mas certamente há extremos neste assunto, perigosos, sutis, que podem trazer grandes desastres para a sua vida espiritual. O primeiro extremo no trato desta matéria é subestimar o inimigo. Há muitas pessoas que pensam que o diabo é irreal, que é uma ficção, que é uma lenda, que o diabo é um ser mitológico, ou que o diabo é uma energia negativa, ou é a força negativa que está dentro de cada ser humano. Isso é um equívoco. A Bíblia diz que o diabo é um ser, é um anjo caído, e ele tem à sua disposição um exército inteiro,
que a Bíblia denomina de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Aqueles que subestimam o inimigo, na verdade, estão fazendo o seu jogo, estão, na verdade, entrando no seu esquema, estão, na verdade, entrando exatamente para servir aos seus interesses. Por outro lado, há um outro extremo, há um segundo extremo, que é superestimar o inimigo. São aquelas pessoas que falam tanto no diabo, que parece que ele é o personagem principal. Falam mais no diabo do que em Jesus. Atribuem qualquer situação adversa que acontece, desde o pneu de um carro que fura, uma batida que acontece, um tropeção na rua, ou um problema qualquer no seu trabalho ou na sua família, atribui-se tudo ao diabo, isentando-se de responsabilidade, jogando então toda a culpa no inimigo, como se não houvesse uma raça humana caída, entregue ao pecado, e cujos impulsos da carne são também inimizade contra Deus. Há igrejas que transformaram o culto em sessões de exorcismo, em que toda a liturgia é dedicada a conversar com o diabo e a dar holofotes ao inimigo. Essa é uma maneira equivocada de lidar com o assunto. Precisamos entender, à luz de Efésios capítulo 6, versículos 10 a 13, algumas coisas importantes. Primeiro, contra quem não é a nossa luta? Paulo diz, a nossa luta não é contra sangue e carne. Ou seja, a nossa luta não é contra pessoas. Quando eu constituo o meu irmão, o meu próximo, outra pessoa, como meu inimigo, eu estou equivocado. Porque aquela pessoa pode ser apenas um instrumento levantado nesta batalha, mas quem está por trás, o verdadeiro inimigo, é um ser invisível, espiritual, perigoso, tenebroso, maligno, assassino, ladrão e é altamente destruidor. Quando eu declaro guerra contra as pessoas, eu estou declarando guerra à pessoa errada, eu estou entrando numa batalha errada. Então, é preciso perguntar em segundo lugar, quem é o inimigo? A Bíblia faz referência que o nosso inimigo é o diabo, para ficar firme contra as ciladas do diabo. A Bíblia chama o diabo, este anjo caído, de diabo, de Satanás, de antiga serpente, de dragão. Também o chama de assassino, de ladrão, de tentador, de destruidor, de Apolion, de Abaddon. A Bíblia faz referência que ele é o Deus deste século, príncipe da potestade do ar. Você percebe que pelo currículo dele, ele é um ser maligno, perverso, mau, assassino, perigoso. Mas ele não está só. O diabo certamente não é onipresente, não é onisciente, porque estes são atributos exclusivos de Deus. Ele não é um Deus caído, ele é uma criatura. É importante entender, entretanto, que o diabo não está sozinho, que ele tem uma corja, que ele tem um exército, que ele tem os seus asseclas, que ele tem anjos caídos, que são demônios, que trabalham com ele, debaixo das ordens dele, para servir aos seus terríveis e perversos propósitos e desígnios. A palavra de Deus vai nos informar que este inimigo age, e age diuturnamente. Por exemplo, algumas pessoas que pensam que o diabo jamais entraria numa igreja, pois a Bíblia diz que quando a palavra de Deus é semeada, a parte dessa semente cai à beira do caminho, em solo duro, impenetrável, e as aves dos céus arrebatam essa semente. Jesus, interpretando esta parábola, disse que essa semente caída à beira do caminho, o diabo vai lá e a arrebata para que a pessoa não creia. Então, todas as vezes que nós estamos evangelizando e pregando a palavra de Deus, isso não é apenas uma semeadura, isso é uma batalha espiritual, porque onde começa a evangelização, começa também a ação do diabo, para tentar inibir o resultado dessa semente, ou destruir o efeito dessa semente, ou arrebatar esta palavra do coração das pessoas, porque o diabo cega o entendimento dos incrédulos. Mas a Bíblia diz que o diabo é capaz até de subir ao púlpito,
Diz Zacarias capítulo 3 que quando o sumo sacerdote estava oficiando diante do Senhor, Satanás estava do lado direito dele para se lhe opor. A palavra de Deus diz que Satanás pode criar entraves e dificuldades na própria obra missionária. Paulo desejou voltar a Tessalônica depois de ter sido escorraçado da cidade, e ele não voltou àquela cidade, diz ele, porque Satanás barrou-lhe o caminho. Mas mais, Satanás pode sugestionar a mente das pessoas quando Pedro, depois de confessar que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo, e Jesus então diz, olha, é preciso que eu vá para Jerusalém, seja entregue nas mãos dos homens e seja morto e crucificado para ressuscitar ao terceiro dia. Diz a Bíblia que Pedro chama Jesus à parte e começa a reprovar a Jesus, diz, Senhor, de modo nenhum isso vai te acontecer, tem piedade de ti mesmo, larga a mão desses pensamentos negativos e soturnos. E Jesus olha e diz, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Satanás pode sugestionar a você, pôr na sua mente um pensamento e na sua língua uma palavra que possa estar na contramão do projeto de Deus. Satanás é tentador. Ele está agindo 24 horas por dia. É por isso que a Bíblia diz aqui que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra este inimigo invisível, espiritual, poderoso, que está 24 horas por dia tramando, armando ciladas, colocando laços no seu caminho. Quais são as estratégias dele? Primeiro, a Bíblia diz que nós devemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra cilada vem da língua grega, que significa vários métodos, vários estratagemas. O diabo não tem uma metodologia só. Ele tem várias estratégias, vários métodos, vários artifícios, várias abordagens. Ele usa esses artifícios diferentes para pessoas diferentes, em contextos diferentes. Talvez a sua fraqueza é a área sexual. Talvez a sua fraqueza seja o problema do dinheiro. Talvez o seu ponto fraco é a ganância, é o desejo de poder. O diabo conhece o seu ponto vulnerável, ele conhece o seu calcanhar de Aquiles. Ele vai entrar sutilmente, colocando no seu caminho aquilo que ele sabe que poderá ser um elemento atrativo para o seu coração, para enganar você, para tentar você, para levar você à queda e ao fracasso. Você tem que estar firme contra essas ciladas. Outra maneira do diabo agir é a perseverança. O texto diz que nós devemos ficar firmes, porque depois de você ter vencido tudo, você não pode relaxar, você não pode arriar as armas, você não pode descansar, mas ainda permanecer inabalável. Por quê? Porque o diabo não desiste. Quando ele tentou Jesus no deserto, e depois que Jesus o triunfou sobre ele, dizendo, está escrito, está escrito, está escrito, a Bíblia diz que Satanás o deixou até momento oportuno, mas não desistiu da luta. Ele veio com outras armas, disfarçado na pele de outras pessoas, como os fariseus, como os próprios discípulos, como a multidão, como seus inimigos, que na última hora disseram para ele, desça da cruz e creremos em ti. Não subestime, portanto, os estratagemas, os esquemas deste inimigo. Mas mais, outra artimanha do inimigo para lutar contra nós é a pressão. O texto nos informa, no capítulo 6 de Efésios, versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. O que significa isso? A palavra de Deus vai nos falar que existe um dia que é categorizado como um dia mau. Eu não sei qual é esse dia, você também não. Mas você sabe, na sua experiência, que aconteceram momentos na sua vida em que você acordou de manhã e você não sabe por quê, mas você estava angustiado. Havia um aperto no seu peito, havia um nó na sua garganta. Você já acordou mal-humorado. De repente, você foi sair de casa, o pneu do seu carro já estava furado, ou você pegou uma situação de tanta complicação no trânsito que você chegou no trabalho sem clima de trabalhar, quem sabe já nervoso, quem sabe já depois de ter perdido o controle emocional, se destemperado emocionalmente.
Quem sabe você, nesse dia, brigou com a esposa, com o marido, com os filhos, com o patrão, com os empregados, e você está de mal com você, de mal com o próximo e até constrangido com Deus. Eu fico imaginando que nesse dia houve uma concentração sobre a sua vida. Quem sabe o inimigo disse, olha, dia tal, eu quero carga pesada, torpedos mortíferos sobre o fulano, sobre a fulana, e esse é um dia mau. É um dia em que você está cercado, entrincheirado, e você está vivendo uma situação que é maior do que as suas forças. Você precisa se acautelar, você precisa se aperceber de que a sua luta não é contra carne e sangue, a sua luta não é contra pessoas, a sua luta é uma luta mais forte, mais intensa, uma luta espiritual. Francis Schaeffer disse que a nossa vida é comparada como uma casa de 2 andares. Nesse primeiro andar é o andar visível, físico, material, tangível, dos homens, das pessoas, dos relacionamentos. Mas no andar de cima é o andar invisível, espiritual. Existe uma conexão entre esse andar de cima e esse andar de baixo. Existe uma ligação entre um mundo e outro. Muitas vezes o que acontece neste mundo invisível, nas regiões celestes que você não vê, que você não percebe, pode interferir seriamente na sua vida, aqui e agora. E nós precisamos nos aperceber disso. Mas como é que nós podemos vencer essa luta espiritual? O apóstolo Paulo nos dá 2 conselhos. Primeiro, ele diz o seguinte, você precisa tomar toda a armadura de Deus. Essa luta é espiritual, esse inimigo você não vence com bravatas, esse inimigo você não vence com vaidades humanas, esse inimigo você não vence com armas nucleares, nem com armas de destruição. Este inimigo não pode ser alvejado por estes instrumentos humanos e materiais. Você precisa da armadura de Deus, da proteção de Deus. Você precisa ser guardado pelo próprio Deus. Segundo instrumento que Deus lhe dá para você ter vitória nesta luta é você se fortalecer no poder de Deus. Você precisa do poder de Deus. Você não pode agir na carne, você não pode agir na sabedoria humana, você não pode agir pela força humana, você não pode ganhar essa luta confiado no braço da carne, você depende do poder de Deus, do Espírito de Deus, do poder que há no nome de Jesus. Você precisa estar entrando nesta peleja, não fiado na sua própria força, não confiado nas suas próprias armas, não descansando nas suas próprias estratégias. Quantas vezes você já prometeu a você mesmo vencer um determinado pecado, um determinado vício, uma determinada fraqueza na sua vida, e você fracassou, e você caiu, e você reincidiu no mesmo erro? É preciso que você ponha a sua confiança em Jesus, que você olhe para Jesus, que você viva no poder de Jesus, que você dependa do poder que vem lá do alto. Hoje nós estamos vivendo uma geração que acredita na autoajuda. A questão não é a autoajuda, a questão é a ajuda do alto, é a ajuda do céu, é a ajuda de Deus, é a ajuda que vem do nome poderoso do Senhor Jesus, porque diante deste nome todo joelho tem que se dobrar nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero encorajar você em nome de Jesus, é você se voltar para Deus, é você entregar o seu coração para Jesus, é você andar na presença de Jesus, e é você ser um vencedor nesta batalha, porque a Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, o nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida e que você seja alguém mais do que vitorioso em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Deus abençoe você. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A mensagem de hoje que você acabou de ouvir abordou o oportuno tema batalha espiritual. Falou dos 2 extremos, o de subestimar o inimigo e o de superestimar o inimigo. O reverendo Hernandes, depois de identificar o inimigo, mostrou o que ele não é e quem ele é e quais são os seus aliados. Falou também sobre as estratégias desse inimigo, as ciladas, a perseverança e a pressão. Finalmente, o reverendo Hernandes abordou as 2 armas que eu e você precisamos usar para vencer o nosso inimigo: a armadura de Deus
e o poder de Cristo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Esta é a minha oração e o meu desejo sincero. Se você deseja adquirir a mensagem de hoje, Batalha Espiritual, ligue agora mesmo para 0800 119 105 e adquira em DVD e em CD. Outros DVDs do Verdade e Vida você também pode adquirir pelo 0800 119 105. Os DVDs especiais de número 3, 4 e 5 são ótimas opções de presente nesse Natal. E no final do programa, a Elis dará maiores informações. Ou ainda, acesse a nossa loja virtual pelo nosso site www.verdadevida.com.br. Também pelo nosso site você pode fazer a sua doação. Clique ali em Faça Sua Doação, preencha o cadastro, imprima o boleto e pague no banco, tornando assim o Verdade e Vida autossustentável. Se você não usa a internet, mas você pode ir a um Banco do Brasil, agências 442, dígito 3, conta 7000, dígito 9, e faça ali o seu depósito para o Verdade e Vida, Igreja Presbiteriana do Brasil. Neste domingo, visite a Igreja Presbiteriana mais próxima da sua casa. Escola dominical, com classe para todas as idades, sempre começando às 9 horas, e o culto vespertino começando às 18 e 19. Diga ao pastor que você é o convidado especial do programa Verdade e Vida. Até o próximo programa, nesse mesmo horário, nessa mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Você já pode adquirir os 3 novos DVDs da série especial Verdade e Vida. Cada volume contém 4 mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes, selecionadas do programa Verdade e Vida. São mensagens inspiradas para trazer uma renovação de fé e esperança à sua vida e de sua família. São assuntos variados para você usar na sua igreja e emprestar aos amigos. Ligue agora e adquira os DVDs especiais Verdade e Vida por um preço especial. Cai a chuva sobre o mal e o bom. Nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só alguns assim conseguem compreender. Para ajudar você a enfrentar com coragem e fé o seu dia a dia, publicamos o Cada Dia. O Cada Dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Há um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso ajuda você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia, em casa, no ônibus, no intervalo do almoço ou, melhor ainda, com sua família. Para receber gratuitamente em sua casa o exemplar desse mês, ligue para 19 37 41 3000 durante a semana no horário comercial. Anote aí, 19 37 41 3000. Você pode fazer também sua assinatura do Cada Dia e receber 12 livretos durante um ano. Se preferir, peça seu exemplar gratuito por e-mail cadadia@lpc.org.br. Comece bem o seu dia lendo o Cada Dia. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.